Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao primeiro Arte em Debate ofertado aqui pelo Instituto Aforismos. Particularmente, é um dos eventos que eu mais gosto, porque a arte nos tem esse poder misterioso de fazer com que a gente pense sobre a vida, sobre a nossa existência, não é? A arte nos convida a ir para lugares que no cotidiano muitas vezes nós não vamos, não é? Então, hoje nós vamos estar discutindo aqui a partir do documentário feito pela Netflix, Minimalismo Já. Nós vamos estar falando, conversando sobre o movimento artístico do minimalismo, surgiu na década de 60 e que atualmente, frente a essa a sociedade que nós vivemos, de excessos, de consumo extremo, que tem voltado com muita força esse movimento, essa filosofia de vida, e como isso pode agregar à nossa vida. E quais são as ideias, como é que surgiu esse movimento minimalista, né? E vamos hoje estar conversando um pouco sobre isso. Lembrando que esse compartilhamento fica muito mais rico, muito mais interessante quando você assiste o documentário, assiste a obra que a gente vai estar debatendo aqui. Então, nós recomendamos que você assista e tire também suas próprias conclusões e reflita a partir da obra, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou compartilhar o material que eu preparei para hoje. Deixa eu ver aqui. Eu abri. Só um instante, gente. Enquanto eu abro, o SAP já estava aberto. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Hum, pronto. Então, aqui vocês já me conhecem, estava com um pouco mais de cabelo aí na foto. Eu me chamo Anderson, sou um dos gestores aqui do Instituto Aforismos, né? É um prazer estar aqui falando, compartilhando sobre saúde mental com você. Sou psicólogo clínico, é, sou especialista em psicodrama, sou psicodramatista, minha abordagem clínica, e tenho mestrado em antropologia, né? E atualmente estudo filosofia aqui na Universidade do Porto, em Portugal, tá? Documentário que nós vamos abordar é este documentário, né? The Minimalist Let's Know, que é minimalismo já, que fala sobre a urgência, né? Esse documentário tenta trazer que é urgente para a sociedade e para nós mesmos adotar uma filosofia onde o menos é mais, basicamente, né? E aí a gente vai estar falando, aqui eu deixei o link do trailer, que no material que vai ficar disponível aqui, basta você clicar que você pode assistir o trailer, tá? Vou voltar aqui um pouco porque às vezes a gente está gravando, eu gravo e acaba parando a gravação. Mas vamos lá. A história, basicamente, gira em torno desses dois amigos, né, que falam sobre suas experiências pessoais, de como o minimalismo, como filosofia de vida, mudou positivamente a vida deles. E aí eles vão, não apenas eles, outros relatos também, mas eles são dois blogueiros, influencers, que falam sobre o minimalismo lá nos Estados Unidos, né? E é muito interessante como o minimalismo tem uma presença muito grande lá nos Estados Unidos, né? E a gente vai ver o porquê disso. Então, eles vão falar ao longo do documentário, desde a infância, de como nós, eles falam deles, mas faz com que a gente pense sobre a gente também. E como nós vamos nos educando e acreditando que ter mais
vai nos trazer, não vai nos garantir a felicidade. Então, ele diz que achava que seria feliz, estaria bem de vida quando ele adquirisse uma casa tal, ou que ele ganhasse anualmente um valor tal. Só que eles perceberam que trabalharam muito, chegaram a esse padrão e mesmo assim não se sentiam felizes, né? Então ele diz, então o meu padrão já subiu. Então é quando eu tiver esse outro carro, essa outra casa e ganhar esse outro valor, né? E que muitas vezes, muitos de nós passamos uma vida como, como eles, né? Nessa busca incessante por chegar a lugares que muitas vezes nós chegamos, conseguimos chegar, mas que isso não traz felicidade. E eles vão falar que isso é uma ideologia que o capitalismo tenta fazer com que nós acreditemos cada vez mais, né? Por quê? Porque o mercado precisa funcionar, porque se nós não comprarmos, se nós não adquirirmos, as empresas não precisam produzir tanto e a roda do capitalismo não gira. Mas isso tem, essa superprodução tem impactos no nosso meio ambiente, no nosso planeta, né? De lixo, de resíduos, de material, de energia que é gasta. Então, o minimalismo é também pensar sobre a nossa existência e nossa passagem e nosso compromisso com o mundo, de forma geral, né? Então, gente, assim, muitas pessoas, quando a gente fala de minimalismo, muitas pessoas não compreendem muito bem o que é o minimalismo. Algumas vão achar que, tipo, a gente vai virar franciscano e vai, ou Siddhartha Gautama e vai abdicar de tudo e vai viver com nada, né? O que não é. O minimalismo não é isso, né? E aqui tá os principais pontos que o minimalismo defende, tá? Primeiro é esse, né? Que o menos é mais. A ideia central do minimalismo é reduzir o excesso e focar no que realmente importa. Isso envolve a eliminação, eliminação de objetos, compromissos e complicações. Então, o minimalismo ele não fala de eliminar somente objetos em excesso. Ele vai dizer, olha, muitas vezes compromissos, coisas, projetos que nós estamos, ou com que nós gastamos o nosso tempo, está ali inundado de coisas que não têm valor. São coisas que não agregam em nada na nossa vida, né? E ele vai fazer essa reflexão íntima, pessoal e profunda sobre o que realmente agrega valor nas nossas vidas, né? Será que todos os objetos, as coisas que nós temos em casa, será que eles têm uma função, estão sendo utilizados, são importantes, ou muitas vezes estão ali só como um acúmulo, né? Então, o segundo princípio é esse desapego material. Os minimalistas desejam possuir menos coisas materiais e preferem qualidade sobre quantidade. Eles evitam acumular bens materiais que não tenham um propósito significativo em suas vidas. Um outro ponto é a simplificação. Um estilo de vida minimalista enfatiza a simplificação de todos os aspectos da vida, desde o guarda-roupa, a decoração da casa, até a agenda de compromissos e o uso de tecnologia. Então, as pessoas que adotam o minimalismo, elas gostam de ter uma vida prática, né? Então, assim, para que tantas camisas? Se, às vezes eu vou querer uma camisa, tem tantas camisas que para eu achar a camisa já demora, né? E tem muitas camisas ali que muitas vezes eu nem gosto de usar. Então ali, porque já não caem bem, né? Já eu não gosto do tecido, ou teve algum problema, furou, manchou, e eu continuo a guardar, né? Então, assim, o foco no presente também
é um ponto muito importante para os minimalistas. Então, assim, eles preferem muito mais focar no agora, se presentificar, estar presente nas coisas, nas experiências que a vida pode proporcionar, no que nas coisas em si, né? A priorização de experiências sobre bens materiais, né? Em vez de gastar dinheiro com coisas, os minimalistas preferem gastá-lo em experiências significativas, como viagens, aprendizado, o tempo de qualidade com amigos e familiares, tá? A liberdade financeira, ao gastar menos e economizar mais, os minimalistas buscam atingir a liberdade financeira, né? Então, assim, isso é básico. Se eu gasto menos, é, provavelmente eu vou ter mais dinheiro livre. E muitas vezes a lógica atual não acontece dessa forma, né? Na verdade, a gente precisa ganhar mais, porque as coisas que nós temos já não nos satisfazem e nós já chegamos em outro patamar de vida, que a gente precisa de mais crédito para a gente comprar mais, e sentir mais realizado, né? Existe essa lógica também aí que nos impregna e que faz com que a gente precise ganhar mais, precise trabalhar mais, precise ser mais, e às vezes ser mais tem muito a ver no entendimento de algumas culturas com o que eu tenho, né? Com a quantidade de coisas que eu tenho, com a marca que eu uso, né? Tem tudo isso. Então, a redução do desperdício, né, os minimalistas tendem a adotar um estilo de vida mais sustentável, minimizando o desperdício e considerando o impacto ambiental das suas escolhas, e essa avaliação constante. Né? Os minimalistas avaliam e reavaliam regularmente suas posses, compromissos, metas, ajustando-os de acordo com suas prioridades, valores em evolução, tá? E o desenvolvimento pessoal, né? Que a adoção de um estilo de vida muitas vezes está relacionado com o crescimento pessoal, espiritual, a busca de autoconhecimento e a realização de metas mais significativas para si, menos estresse, reduzir, né, o excesso de estímulos, responsabilidades, tudo isso são coisas que os minimalistas vão estar sempre pensando e avaliando, né? Mas é importante também notar que o minimalismo é uma abordagem pessoal e única para a vida. E como as pessoas podem adotar esses princípios de maneiras variadas, né? Ajustando-os para atender às necessidades e situações individuais, tá bom? Então, assim, às vezes, por exemplo, um exemplo. Eu tento adotar alguns princípios minimalistas, mas, assim como eu, existem outras pessoas que também gostam de alguns princípios minimalistas e tentam adotar na vida. Preciso dizer que isso não é fácil, não é tarefa fácil, porque a gente é inundado o tempo todo por uma série de propagandas, anúncios que chegam às vezes a gente está conversando com alguém, chega alguma coisa no nosso celular e a gente acredita que a gente precisa daquilo, há toda uma lógica de mercado, não é? Em torno disso. Mas às vezes uma pessoa adota um modo de vida mais minimalista e quando você vai na casa da pessoa, você vê algumas coisas e diz, essa pessoa não é, não, você não é minimalista. Porque a gente tem a ideia de que minimalistas são aquelas pessoas que têm o sofá, a TV na sala e pronto. Ou até tem um, né? Mas não se trata disso. O minimalismo, na atualidade, como estilo de vida, prega uma vida em que as nossas posses, aquilo que nós tenhamos, nós utilizemos, aquilo que tenha significado, né? Então, assim, um quadro é importante para você, né? Esse quadro te traz uma impressão agradável quando você passa, então ele tem significado, ele tem uma importância ali naquele lugar, na sua casa, onde você está, né? Então, é buscar coisas significativas, né? E reduzindo os excessos. Mas o minimalismo, gente,
A gente parece que hoje ele está muito mais popular como estilo de vida, mas ele surgiu na década de 60, né, principalmente nos Estados Unidos, onde os artistas, nesse movimento de arte, né, os artistas nesse período, buscavam criar obras de arte que fossem simples, reduzidas a elementos essenciais e desprovidos de ornamentação. Alguns dos pioneiros do minimalismo na arte, isso foi um movimento assim internacional, né? Mas alguns dos pioneiros, né, que a gente pode citar, o Casimir Malevich, o Pierre Mondrian, Donald Jude e Agnus Martin, entre outros, tá? Me perdoem pela pronúncia, mas eles trabalharam com formas geométricas simples, linhas retas, núcleos básicos e materiais industriais, né? Onde a arte desafiou noções tradicionais da arte, muitas vezes questionando o que poderia ser considerado a arte, né? Então, assim, vocês vão ver, eu vou mostrar algumas obras desses artistas para vocês, mas, basicamente, os artistas estavam buscando, através desse movimento, pensar na essência das coisas. O que é essencialmente é uma xícara? O que é que identifica? Qual é a menor coisa, o mais essencial para identificar com a xícara? Porque aqui, ó, tem uma xícara, né? Tem uma xícara, mas essa xícara é desse tamanho, é, é, tem essa cor, existem outras xícaras que têm outra cor, tem outro tamanho, mas também são xícaras. Então, assim, essencialmente, o que é que torna uma xícara, né? E eles buscavam colocar na essência o mínimo possível para identificar aquilo, né? Então, algumas obras de alguns artistas, né? Você pode ver, por exemplo, né? Aqui, né? Essas mesinhas embaixo. Isso é uma mesinha, é uma cadeira, é o quê? Né? E é justamente essa proposta dos artistas, sabe? Fazer e brincar com formas para que você pense assim, tá, isso é um banco, o que é isso? Né? E fazer com que a gente pense sobre o que é essencial, tá? Aqui a gente tem uma obra do Mondrian, muito conhecida, né? E aqui a gente tem, por exemplo, quando você olha para essa obra, você já identifica que é um mapa mundi, mas através de formas, né? Então, assim, ele conseguiu passar a ideia de ser o mapa mundi e a gente consegue fechar essa gestalt, perceber que isso é isso, apenas com formas, né? E a gente tem outras obras de artistas que nos convidam a pensar sobre a essência e as coisas a partir de forma, né? E então esse é o berço, né, do minimalismo. Mas o minimalismo, como estilo de vida, tem raízes, né, na filosofia e na busca de uma vida mais simples. O termo minimalismo tornou-se mais popular, né, no século XXI, à medida que as pessoas buscavam alternativas ao consumo e ao acúmulo de bens materiais. Muitos atribuem a popularização do minimalismo como estilo de vida a escritores e blogueiros que compartilham, como é o caso do documentário, compartilham suas experiências e filosofias minimalistas, né? E as influências, assim, todas as coisas têm influências, né? Então, assim, a arte abstrata, especialmente os artistas que simplificaram as formas e os núcleos em suas obras, né? Assim, voltando um pouco, né? Essa questão será que é arte? Por quê? Porque os minimalistas também pensavam muito na função, né? Então, se criou assim, tá, isso é arte ou isso é design? Porque a arte não tem o propósito de cumprir uma função específica, né? Tá, ela causa impressões, ela faz a gente refletir, ela faz muitas vezes a gente sentir até emocionalmente as coisas, né?
Mas a função, por exemplo, a função de uma cadeira, né? Já é algo do designer. Então, esse movimento ficou entre a arte e o designer, né? Então, onde era que eu estava? Sim, então as influências, a arte abstrata, como eu já disse, né? A escola de design alemã de Bauhaus também teve um impacto significativo no desenvolvimento do minimalismo, enfatizando a funcionalidade, a simplicidade e o uso eficiente dos materiais. A fenomenologia, sim, a fenomenologia, que é uma corrente filosófica que estuda a experiência consciente, né? Especialmente a forma como os artistas abordam a relação entre a obra de arte e o espectador. O Zen budismo também, a fenomenologia, gente, ela pensa na essência das coisas, né? E aí influencia assim o minimalismo, porque os minimalistas também estão pensando no que é essencial para a vida, o que é essencial para o meu viver, para o meu bem-estar, né? O Zen budismo também, que é uma filosofia, né, que promove a simplicidade, a atenção plena, o desapego, né? Elementos também se alinham ao princípio do estilo de vida minimalista, né? E tudo isso, existem já vários artigos, eu vou deixar aqui no material um deles, que fala sobre como a adoção desse estilo de vida pode favorecer a nossa saúde mental nessa sociedade em que nós vivemos na atualidade, que em que nós muitas vezes somos escravos de nós mesmos e nos cobramos o tempo todo para ter mais, para conseguir ser melhor, né, nessa hiperprodutividade que, de acordo com Byung-Chul Han, um filósofo, é, nos torna a sociedade do cansaço, né? Uma sociedade cheia de excessos, né? Em que a gente tem que o tempo todo mudar nossas feições, né? Fazer uma cirurgia, ter a melhor roupa, o melhor celular, né? E ter muita coisa, e ter carro tal, enfim, né? Então, isso favorece na redução do estresse, no foco, né? No espaço físico e mental que nós abrimos, e no documentário eles falam, né, isso, que é legal, que eles assim, parece que a minha vida tem mais espaço agora, tem mais espaço para as coisas que são importantes, que antes eu era que nem uma máquina, né, que estava fazendo coisas, e muitas vezes nem eram coisas que eu gostava, né. Então, assim, essa menos pressão social, que quando você internaliza essa filosofia, você percebe que as coisas são coisas apenas, né? Não dizem quem você é, não dizem sobre sua felicidade. Tudo bem, as coisas podem nos dar conforto, as coisas, né? Se você tem um bom aparelho celular, isso vai, se você trabalha na internet, isso vai ajudar a sua vida, sim, né? Então, assim, olha como é diferente, né? Um minimalista pode, inclusive acho que eles devem querer ter aparelhos celulares muito bons. Por quê? Porque facilita a vida deles, né? E tudo. É diferente de alguém que desapega material assim, não preciso nem de celular. Não, eles estão conectados e tudo, mas tem essa ideia de que da qualidade das coisas, das relações, dos momentos, né? E isso dá mais liberdade, né? Aqui é uma coisa, eu vou ajeitar, isso aqui é de outra apresentação que acabou ficando, tá? Então, assim, o debate não substitui assistir. Então, estou explanando aqui sobre a obra, mas que é muito importante que você veja, tire suas próprias conclusões, né? Porque é importante que... E eu não estou falando isso no sentido de defender um estilo de vida em detrimento de outro. Não é esse o objetivo aqui. É realmente a gente pensar o que essa filosofia traz, né? Faz sentido para mim? Não faz, né? E é muito importante a gente estar pensando sobre qual sociedade nós vivemos, né? Como é que nós estamos lidando e levando a nossa vida. Mas também, como toda filosofia, todo estilo de vida, também existem críticas. A primeira delas, eu acho que assim, a mais forte, importante, que eu, na minha impressão, eu acho, é essa de que
O minimalismo são para privilegiados e é uma coisa meio inacessível para uma parcela, né? Então, cientistas sociais, alguns vão dizer assim, tá, adotando para se adotar um estilo de vida minimalista, primeiro, você tem que partir do princípio que a pessoa tem muitas coisas. E para a pessoa ter muitas coisas, a pessoa tem que ter um poder aquisitivo para ter muitas coisas, né? E, e de fato, porque existem pessoas que, infelizmente, né, vivem com o mínimo, forçadamente, porque já vivem com o mínimo para sobreviver, né? E às vezes eu tenho a impressão de que pessoas que adotam um estilo de vida minimalista, não sei, acho que em alguns momentos adotar um estilo de vida minimalista é informar que você tem condições suficientes para, inclusive, querer não ter muitas coisas, sabe? Isso faz com que seja uma espécie de ostentação também, né? Porque, assim, eu tenho tanta coisa que eu prefiro não viver com tanto, né? E muitas críticas são feitas em torno disso. O risco do descarte excessivo, né? Então, assim, tudo bem, eu compro, mas eu não quero, e isso é algo que os minimalistas também, alguns já dizem que tem muita preocupação. Onde é que descarta, né? Essa preocupação, assim, com não é sobre comprar e descartar, sabe? Não se fala sobre isso. A rigidez do extremismo. Então, assim, existem pessoas que entram, não importa, pronto, virei minimalista. Da noite para o dia, virei minimalista e vou. É assim, tudo que eu vou comprar, não, sabe? Isso pode causar. Isso é um comportamento compulsivo, né? As pessoas que têm um comportamento compulsivo são difíceis de sempre vão ter uma margem de compulsividade. Mas essa rigidez, né? Não vou comprar outra calça, porque eu tenho duas calças e já me está bom, né? E as pessoas acreditam, mas assim, se você quiser ter mais uma opção, né? Esse conforto também é possível, né, na sociedade que nós vivemos. Falta de variedade e individualidade. Também se fala assim, tá, se eu vou viver com menos, então eu tenho 4 camisas. Tudo bem, eu posso usar uma camisa, lavar, né? Mas aí alguns vão dizer assim, sim, mas a forma como a gente se veste, né? As coisas que nós temos também fazem parte da nossa identidade. Então, será que se eu me desfazer por exemplo, da mobília que foi da minha mãe. Mas será que isso também não prejudica um pouco? Aí é um debate, né, filosófico. Será que isso também não tira também de mim um pouco dessa minha individualidade, o que me torna único, né? A forma como eu me visto, tudo isso, enfim. E a possível supressão de emoções, né? Até na série eles colocam lá que quando a mãe de um deles morreu, ele ficou espantado porque com a quantidade de coisas que a mãe dele tinha, né? E ele precisou de vários dias para desocupar a casa. E ele viu que muitas das coisas dele, de criança, a mãe dele ainda guardava. E aí ele disse: minha mãe, ela achava que o valor sentimental, que ela guardava as coisas, não pela coisa em si, mas pelo valor que aquilo tinha associado a uma memória, né? A uma memória que ela teve comigo. Então, ela guardava as coisas por mim pela memória, mas a memória está nela, não está nas coisas, né? E aí é uma outra questão de debate, mas existem algumas críticas que dizem, tá, se eu me desfizer de várias coisas, aquela memória que é acionada com aquilo também que traz um fundo emocional, que mexe comigo, também pode ser perdida, né, de alguma forma. Mas isso fica em aberto para você pensar. E aí a gente vê, né, hoje, a gente vê arquiteturas como essas que estão aqui, vou falar das casas, né? E a gente, assim, nossa, que moderno, né? E tudo, mas, assim, isso tem influência lá atrás, né? De um movimento minimalista, né?
E aí fica também isso, né? A crítica para a gente pensar. Será que todo mundo tem o poder aquisitivo de adquirir uma casa como essa? Né? E será que uma casa como essa já não é um excesso? Né? E aí depende muito de pessoa para pessoa, né? O que é excesso ou não. Mas se fala muito no minimalismo sobre você, né? Sobre o Anderson, o João, você que é único, não existe cópia, né? O que é excessivo para você? Aí aqui eu botei a foto desse rapaz que está sendo cada vez mais comum isso, né? E até alguns, eu não sei se é o Mark Zuckerberg, ou um desses grandes empresários do ramo da tecnologia, eu vi uma entrevista, ele dizendo que tem as blusas sempre da mesma cor, né? Uma coisa meio autista, assim. Mas eu tenho uma blusa sempre da mesma cor, porque eu gosto dessa blusa, e é assim, eu troco e pronto, né? E a gente percebe que muitos dos grandes milionários desse movimento de viver com pouco, né? Então, assim, essa filosofia está muito em alta hoje, né? Essa o menos é mais, né? E é isso, gente. Queria agradecer, né, por você ter estado aqui compartilhando esse tempo que você tem comigo. Espero que eu tenha conseguido assim fazer uma explanação sobre a obra minimalista, sobre a filosofia de vida, sobre a arte. Fica também, existem outros documentários, muito material na internet sobre isso, e se você tiver interesse, né? Eu, como já compartilhei, tento adotar alguns princípios desses na minha vida pessoal, porque acho muito interessante, mas é difícil, porque quando menos vê, a gente está sendo inundado e se cria para a gente uma demanda, o mercado acaba criando a necessidade para a gente comprar, para a gente adquirir, né? Mas é importante fazer como um dos princípios de recalcular, é pensar, será que isso está agregando na minha vida, né? Será que isso que eu estou fazendo, que eu estou gastando tanto tempo, vai trazer algo de valor na minha vida, é valioso, né? Esse movimento eu acho muito interessante. Então, esse foi o nosso primeiro Arte Debate, haverão outros. Fiquem também à vontade para sugerir nas nossas redes sociais, tá? Na nossa equipe, pelo WhatsApp, e até a próxima.